Luca Bassani é quem vai trazer as informações agora. Ô, Luca, qual que é a posição da China em relação a isso, hein? Conta aí pra gente. Olha, Evandro, a China tenta ocupar uma posição de protagonista, pelo menos naquilo que diz respeito ao intermédio de soluções de paz. Não podemos esquecer que depois que o Brasil deixou a presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os chineses assumiram essa posição do mais importante grêmio das Nações Unidas, prometendo trazer paz de volta ao Oriente Médio. A China tem uma postura que historicamente se aproxima à solução dos dois estados, mas ultimamente tem tentado se aproximar cada vez mais dos países árabes e muçulmanos. Inclusive, hoje, o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Wang Yi, recebeu ministros das Relações Exteriores de múltiplos países, exemplos da Arábia Saudita, da Autoridade Palestina, da Jordânia e também da Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, apesar de não ser árabe. Ele disse que os países do mundo, e principalmente as organizações das Nações Unidas, precisam atuar com urgência para que se possa frear toda essa catástrofe humanitária que está em curso dentro da faixa de Gaza. Ele ressalta a necessidade do fim das hostilidades e também do restabelecimento de uma vida digna para a população daquele enclave, que apenas isso será necessário, será o suficiente, melhor dizendo, para trazer de volta a paz para aquela região. É bom a gente mencionar que a China tem planos ambiciosos, mas até agora nem o chanceler Wang Yi, nem outros diplomatas chineses disseram como esse plano será realizado. Então ficam muitas incógnitas no ar, muito se especula sobre o que será de Gaza uma vez que a guerra acabe, se haverá um tipo de administração internacional, se Israel tomará conta da segurança e uma coalizão de países árabes da questão administrativa política. São muitas perguntas a serem respondidas, mas vale mencionar que a guerra ainda segue o seu curso, muitas pessoas sendo deslocadas do hospital de Al-Shifa para a fronteira de Rafah, para que possam ser atendidas no Egito, principalmente bebês prematuros e outras pessoas que necessitam de cuidados especiais ligados em aparelhos médicos, etc. Então, isso só será discutido, como eu disse, as questões relacionadas ao a posteriori, uma vez que a guerra se conclua e ela ainda está no seu curso. Ô Bassani, temos perguntas aqui para você. Vai lá, Dávila. Bom, primeiro, né, Lucas, seria bom se a China usasse esse protagonismo para acabar com a outra guerra que ela tem influência, que é a Ucrânia. Na Ucrânia, ela pode realmente fazer com que a Rússia pare os ataques e finalmente nós terminássemos com uma das guerras que atormenta o mundo, né? Mas eu queria lhe perguntar uma coisa que me pareceu a melhor notícia desde que começou o conflito, que é o Catar se envolvendo na negociação da liberação dos reféns, e parece que já está praticamente tudo acertado, que está em apenas alguns detalhes. É verdade isso? Se isso acontecer, realmente nós temos aí luz no fim do túnel. Você não acha, Luca? Acho sim, Dávila. A gente vê que desde a quarta-feira passada muitos rumores surgiram sobre o protagonismo do Catar com o intermédio dos americanos, representando os interesses israelenses, para que haja uma liberação expressiva de pelo menos 50 reféns em troca de 3 dias de tréguas e também a liberação de alguns prisioneiros palestinos em solo israelense. Quando isso aconteceria, se 50 desses reféns são mulheres, são idosos, se são os nenês que também foram levados pelos terroristas do Hamas, todos esses detalhes não foram divulgados à imprensa, mas há rumores, inclusive de fontes norte-americanas, de que o acordo está em vias de ser anunciado durante os próximos dias. Alguns acreditam que até quarta-feira podemos ter uma resposta positiva a respeito disso, que seria uma notícia muito boa para Netanyahu, que está sendo fortemente cobrado internamente pela família dos reféns e também por outros setores da sociedade que acham que todo esse approach militar que eles estão fazendo na faixa de Gaza foge um pouco do objetivo de salvar os reféns com vida, ao mesmo tempo que poderia melhorar a imagem que Israel está tendo perante o mundo por conta dos constantes bombardeios. 3 dias de pausas e também com a entrada de ajuda humanitária seria benéfico neste aspecto midiático também. Mas, como sempre, se tratam de rumores, fortes indícios, como nós trazemos aqui, mas ainda não é a notícia concluída, então vamos esperar, quem sabe, ao longo dessa semana também volto aqui no 3 em 1 para dar essa notícia que seria com certeza muito positiva. E rapidamente, Luca Bassani, nessa negociação dos reféns, como é que fica a posição dos Estados Unidos? Olha, os Estados Unidos têm tentado, através de Antony Blinken, o chefe da diplomacia americana, fazer com que Israel reduza os seus bombardeios e siga uma vertente um pouco mais pontual no que diz respeito às suas operações militares para a eliminação de terroristas do Hamas e, eventualmente, a
recuperação, o salvamento de reféns. Então, para os americanos, 3 dias de trégua, e sendo eles também protagonistas nessa negociação, cairia muito bem para o público interno, afinal, aqueles eleitores mais progressistas, mais de esquerda, que tendem a se colocar ao lado da causa palestina, têm pressionado o Joe Biden. A gente vê que a popularidade dele dentro desses grupos também caiu fortemente desde que começou a guerra em Israel e na faixa de Gaza, por conta da posição histórica americana do apoio incondicional aos israelenses. Para os americanos, isso seria também um trunfo da sua diplomacia e poderia ser utilizado a posteriori na campanha eleitoral, algo que nós discutiremos ainda bastante, considerando que Donald Trump e Joe Biden, no que diz respeito à política externa, em múltiplos fatores, se colocam em posições bastante antagônicas, e isso pode repercutir também em estados cruciais que vão determinar o próximo presidente americano. Luca Bassani, muito obrigado pelas informações por enquanto. A gente vai se falando aqui ao longo da edição do 3 em 1. Estados Unidos, que como eu contei para vocês há pouco, também fala aí sobre a possibilidade da autoridade palestina controlar ambos os locais da Palestina, tanto a Cisjordânia quanto também a faixa de Gaza, o que para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu é algo difícil de ser colocado em prática agora, justamente por conta da situação em que se encontra política, econômica e também por conta do domínio que tem do grupo terrorista Hamas em relação à faixa de Gaza, se compararmos, por exemplo, com a área que é dominada ali na Cisjordânia.